Foi muito prazer estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Acabei de voltar da França, então eu tenho uma experiência de ser uma expatriada, né? Por mais que seja apenas 6 meses. Então, todo esse processo de expatriamento, de estar longe de casa, então saiu um pouco da teoria e veio para a pele, né? Eu acabei sentindo como é que é isso. Então, assim, eu sou psicóloga. Sou formada há mais de 30 anos em psicologia. Sempre gostei muito da questão do expatriado, até porque eu trabalhei muito em organização, então eu tinha muitos expatriados no trabalho. E como é que foi esse aprofundamento, né? Então eu fui estudando como é que é a questão de ser expatriado, as dificuldades da questão da cultura, né? Do estar se sentindo isolado, do não se sentir pertencendo, a dificuldade da língua, a dificuldade até se a gente pensar na questão do cérebro mesmo, né? Da atenção. Então, quando a gente está num país onde ao nosso redor está falando uma língua que a gente não entende, o nosso sinal de alerta está totalmente ligado. Então a gente tem essa ansiedade e tem essa tensão. Então eu fui estudando a respeito disso. Hoje eu atendo na linha analítica, né, que é Jung, na arte terapia, que eu uso as mandalas terapêuticas, eu acredito muito na arte como uma expressão e como uma ferramenta terapêutica, e utilizo também muito a abordagem do MDR, onde eu tenho resultados muito bons, né? Onde a gente reprocessa algumas lembranças traumáticas e a gente também acaba aprendendo a fazer a autorregulação em alguns determinados momentos, né? Mas o reprocessamento desses traumas que é muito importante a gente estar fazendo, principalmente com o expatriado. Porque quando a gente pensa em trauma, a gente está pensando, geralmente a gente pensa num grande trauma, mas são aqueles pequenos traumas. Então, o não conseguir se expressar diariamente é um pequeno trauma que a gente pode estar trabalhando com o MDR. O MDR funciona com reprocessamento, né? Então, assim, no nosso cérebro a gente fica. Tudo é guardado no nosso cérebro. Então, vamos imaginar aqui o nosso hemisfério direito, né? Então, ocorreu um trauma X, que seja, fui assaltada, por exemplo, né? Essa memória, ela fica aqui no no hemisfério direito. E junto com essa memória, fica todas as emoções que eu senti no momento do trauma, fica todos os pensamentos que eu senti no momento do trauma, né? Então, eu falo que fica meio que um embrólio nessa memória. O que que faz o MDR? Só voltando um pouco. Quando ele fica com esse embrólio, eu começo a criar crenças negativas a respeito. Então, por exemplo, eu fui assaltada, sair na rua é perigoso. Ou eu sou frágil. Então eu começo toda vez que eu vou sair na rua, sair na rua é perigoso. Isso é uma crença negativa, né? Ou eu não sei me proteger. Isso é uma crença negativa. E cada situação parecida que ele remete, essa crença vai sendo fortalecida. E o que o MDR faz? A gente faz os movimentos bilaterais. Então a gente conecta o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. No hemisfério direito está a memória. E o hemisfério esquerdo é responsável por todas essas emoções que a gente tem. Com esses movimentos bilaterais com os olhos, que é o mesmo movimento que a gente faz quando a gente está dormindo, o movimento REM, o cérebro ele acaba reprocessando. Então a gente tira dessa memória do hemisfério direito as emoções, os pensamentos falsos, que vão tudo para o lugar onde eles têm que estar. E com isso, quando eu penso na memória, eu penso sim na memória, não é uma hipnose, eu não estou apagando a memória, né? Mas o que que faz? Eu simplesmente coloquei a emoção no lugar onde ela tem que estar. Então eu vou lembrar da experiência traumática, da experiência diversa, sem essa emoção. Ela fica um pouco mais distante. Então, se a gente pensar no expatriado, como é que ele vai funcionar? Na adaptação, quando vem um expatriado,
né? Quando a gente se torna expatriado, a gente tem situações adversas, né? Vai numa boulangerie ou vai numa padaria e não sabe pedir uma baguete, não sabe pedir um pão. Dependendo do meu histórico de vida, eu posso travar e deixar de ir comprar pão. Isso é uma situação adversa. Que o MDR vai fazer? Ele vai na minha memória, o terapeuta vai na sua história de vida, vai lembrar quando você passou por uma situação parecida, vai processar e vai destravar esse bloqueio. E vai fazer com que você se sinta mais à vontade e mais seguro para estar indo, por exemplo, comprar um pão. Isso é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando o expatriado vai para o país, né, e sempre eu falo, é importante buscar uma rede de apoio, é importante buscar uma rede de apoio, mas é muito importante e é fundamental o expatriado e o imigrante se integrar também à cultura do país, né? É importante aprender a língua, é importante estudar a cultura, os costumes, né? Por exemplo, tem país que você chega, principalmente aqui no Brasil, a gente chega, a gente cumprimenta, né? A gente já tem uma questão do corpo, então a gente vai, a gente abraça. País que, se você chegar assim, já é uma ofensa, você não é bem visto. Então, quando uma pessoa vai para um outro país, né, vai se tornar um expatriado, é importante sim estudar a cultura, a língua, os costumes, né? Para quê? Para você se integrar. E o que acontece muitas vezes quando vem um expatriado ou um imigrante? É muito comum ficar nessa bolha dos seus pares. Pensar que essa bolha dos seus pares, o que causa? Eu deixo de viver algumas situações, eu deixo de aprender algumas situações e eu fico só nesses pares. Só que quando a gente também está falando de uma bolha de expatriados e imigrantes, é muito comum o que acontece. Essa bolha ser volátil. Tem gente que sai, tem gente que volta para o país, tem gente que vem. Então, quem vai ficando acaba ficando realmente mais isolado, porque só está dependendo dessa bolha, né? Não conhece quem está do país e é uma bolha meio que de transição. Tem gente que fica, tem gente que vai embora. O não pertencimento, independente de ser expatriado ou não, né? Conforme a idade vai avançando, né? Na terceira idade, o mundo já faz com que o idoso não se sinta pertencente. Né? Então, vamos pegar hoje em dia a grande queixa de vários idosos é a questão da informática, é a questão dos aplicativos do banco, a questão dos aplicativos dos planos de saúde, a dificuldade que eles estão tendo de se comunicar. Isso já é um sentimento, eu não pertenço mais para esse mundo. Eu não pertenço mais. Então, o não pertencimento é muito comum na cidade. Agora, vamos imaginar uma pessoa da terceira idade, né, que está num país que não conhece, não criou laços, a língua é diferente, né? Então é muito forte. Então realmente cria muita força. Nessa faixa de idade, aí sim é importante ter atividades onde ele vai ter o seu grupo de apoio, mas também vai poder explorar. Então a gente pode estar falando a importância de um trabalho preventivo. Se eu tenho um trabalho que eu desenvolvo preventivamente com um expatriado que vai se tornar imigrante, mas que eu tenho esse trabalho preventivo de já preparar ele a entrar na comunidade, né, nessa nova sociedade, nesse novo país, a aprender a língua, né?
a língua nativa do país onde está e tudo mais, eu já estou trabalhando preventivamente para quando esse imigrante chegar na terceira idade, ele já está mais familiarizado, mais inserido nesse país. E não, não trabalhar só no remedinho da doença, é trabalhar na prevenção. Então, se a gente está falando de toda uma preocupação desse expatriado que está vindo para esse país e tem a visão que vai morar muito tempo nesse país e que vai se tornar um imigrante nesse país, é trabalhar com essa prevenção. Eu acho que trabalhar com a saúde mental é algo que desde pequena a gente tem que trabalhar, né? Porque quando a gente fala da saúde mental, a gente está falando do ser como um todo. Muitas vezes as pessoas pensam em terapia, em psicoterapia, como só quando eu estou na angústia, né? Na dor. Mas, de novo, como é importante a gente trabalhar com a prevenção. Então, quando você fala das crianças que vão para uma escola onde muitas vezes tem que trocar de pai, por causa dos pais, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, geralmente, né, que se troca. A partir do momento que essa criança tem um acompanhamento psicológico, que ela vai entender que ela pode criar vínculos, e que não é porque ela sai desse país que esses vínculos são quebrados, que ela vai criar, vai aprender a lidar com essas pequenas perdas, que são pequenos lutos que eles vivem, eles vão crescer, vai crescer um adulto mais saudável, aprendendo a lidar com sentimentos. Então, quando a gente fala de um expatriado, é fundamental, eu acho que é muito importante, assim, ter um acompanhamento psicológico. Porque quando você é um expatriado, e eu, de novo, vou falar por mim, e você está num país onde vou falar pela minha experiência, onde eu não tive tempo de aprender o francês. Porque foi assim, em 6 meses eu tenho que ir para lá. Eu não tive tempo de aprender o francês. E você está num país onde você realmente tem uma dificuldade de comunicação, causa uma insegurança muito grande, onde você acaba se questionando da sua capacidade. Tendo esse acompanhamento psicológico, você vai ver que é uma questão que não é só sua e que não é a sua dificuldade, é a dificuldade da circunstância que você está vivendo, né? Então, você fala da questão do MDR. Como é que o MDR vai te estar ajudando nesse processo? O MDR ajuda exatamente nisso. Então, assim, eu passei por uma situação que eu vou pegar um exemplo. Eu passei por uma situação que eu tinha um grande amigo, uma grande amiga, numa situação, e essa pessoa foi embora e eu estou me sentindo sozinha. O MDR vai reprocessar esse sentimento e essa experiência. E vai fazer com que você vai instalar uma crença que a gente chama positiva, que você vai ter essa força dentro de você de novo. Então, numa próxima experiência de alguma pessoa indo embora, você vai saber lidar, não vai reforçar a experiência adversa anterior. Muito pelo contrário, você vai olhar de uma outra maneira. Então, um expatriado que faz um acompanhamento, né, é, é, psicológico, né, terapêutico, é importante porque ele vai aprender a se olhar, a se ouvir e entender o que ele está vivendo. E quando a gente fala de um expatriado, a adaptação não é só no social, né? A gente também tem que estar falando de uma adaptação alimentar, a gente também fala de uma adaptação climática, né? Tem muitos brasileiros que têm depressão sazonal, e vai lá no norte, que tem o inverno prolongado, o inverno longo. Quer dizer, então a gente está falando de adaptações fisiológicas, adaptações sociais, adaptações alimentares. Imagina,
o nosso cérebro, como é que ele vai ficar com todos esses estímulos novos? E como é que eu vou ficar no emocional sem saber para onde eu vou? Por isso que é importante um processo, um acompanhamento. De novo, trabalhar com prevenção e não só dar remedinho para tirar os sintomas. Eu agradeço o convite, muito obrigada. Fico mais feliz ainda que me deixou um pouquinho mais perto, né, da França, que foi uma experiência maravilhosa. Espero poder retornar em breve, né? Eu estou aqui à disposição, né? Eu acho que agradeço o convite, Débora. Foi muito bom estar aqui com você essa manhã, né? E eu espero que a adaptação e que todo esse processo seja leve. E o mais importante, ninguém está sozinho. Então, ninguém precisa passar por uma situação sozinho. Seja buscando uma ajuda de um profissional, ou seja buscando seus pares. Ninguém precisa passar por um processo de expatriação ou de imigração sozinho. É muito importante ter com quem falar das suas angústias, das suas dúvidas, das suas dificuldades, por mais bobas que pareçam ser. É importante ter essa liberdade de expressão consigo mesmo. Entender que aquela coisinha pequenininha, mas isso é besteira? Não é besteira. Eu gosto muito daquele conto da princesa da ervilha, do colchão, né? Porque às vezes uma ervilhinha piquititica, ela causa um incômodo muito grande. Então, assim, é importante ter esse espaço de fala. É importante reconhecer o que te incomoda e poder expressar. E aí a vida fica mais leve, a vida fica mais tranquila. E aí a gente pode aproveitar e conhecer esse novo espaço.